Eu sou Candice Gagliarini, artista e designer de estampas, e estou aqui para te mostrar os caminhos da arte e os segredos da estamparia, para você criar sem medo, com segurança de processos e com muita liberdade criativa, para explorar ao máximo a sua arte, porque o mais importante é que você se divirta fazendo o que você ama. E se você acha difícil fazer estampas ou desenhar, para tudo e vem comigo, porque você vai entender que tudo isso é prática e técnica, e se eu consigo, você também consegue. E se qualquer um desses papos te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Então bora lá! Faz tempo que eu já estou trabalhando com o meu novo computador, um Mac Mini, e eu fiquei de compartilhar um vídeo criando alguma estampa, alguma coisa aí com você, para você sentir aí o drama, né? Para eu te falar se está sendo bom, se não está sendo, qual a minha percepção sobre trabalhar com essa nova máquina, né? Até agora eu não tive problema nenhum. Além de estar com um computador novo, eu também estou trabalhando com o Photoshop Beta, né? Uma versão beta que foi feita exclusivamente para esse novo processador aí que a Apple está trabalhando, né? Que eles criaram. Bom, sobre o Photoshop, eu não estou sentindo dificuldade nenhuma. O que eu percebi até agora foi que, bom, o Photoshop ele tem vários caminhos para você fazer a mesma coisa, né? Vários atalhos. E aí você decide o que é mais fácil para você, se habitua com ele e vai sempre usando. Tem alguns atalhos que eu usava em um determinado lugar e eles ainda não estão funcionando, eles ainda estão dando pau. Mas o caminho tradicional eu encontro lá nos menus, encontro o que eu preciso, consigo finalizar minha arte, né? Até agora eu tive dificuldade com alguns lugares para exportar, alguns atalhos para exportar, mas tipo, eu vi que, tem aqui, então fechou, então não tenho problema nenhum. Até agora não deu pau, não travou, não tive nenhum estresse, tá rolando muito bem. Mas eu acho importante reforçar o seguinte, mesmo você tendo um computador bom, tá? Independente da versão do seu computador, não digo da versão, né, da potência dele aí, né, do hardware dele, enfim. Você tem que ter um arquivo que te ajude a trabalhar, você tem que ter um arquivo que esteja leve, limpo, organizado, para que o seu trabalho seja o mais fácil, o mais rápido possível. Como eu sempre tive, essa preocupação com o meu trabalho, de ter um arquivo extremamente leve e organizado, eu não sinto problema ou dificuldade ao trabalhar. Como eu comentei no vídeo anterior, quando eu falei sobre o Mac Mini, né, quando chegou, eu fiz um unboxing ali sobre ele, eu comentei que eu estava trabalhando com o meu computador mais antigo, um iMac que eu tenho 2008, e ele estava tocando muito bem. Então agora eu estou com o meu computador novo e ele está tocando muito bem. Então assim, mais importante, né, que tudo é você entender as limitações do seu computador e deixar o seu arquivo leve e organizado para que o seu computador aguente. Então assim, independente de qual seja a potência da sua máquina, você tem que ter um arquivo leve, organizado. Reforcei 1000 vezes? Reforcei isso para você, porque é o que manda, porque se em algum momento você tiver uma limitação de máquina, ou se você já tem essa limitação, não é isso que vai impedir você de trabalhar com essa arte, você de vender suas estampas. Vai ter limitações? Vai. Pode ser um pouquinho mais devagar? Pode. Vai te impedir? Não. Algumas coisas podem ser mais lentas, o processamento um pouquinho mais devagar, sim, ok, mas nada que lhe impeça de trabalhar, ok? No Fábrica eu compartilho esse meu jeitinho de trabalhar, aqui também tem vários vídeos já mostrando para você como que é o esquema que eu faço, mas enfim, sua mente tem sempre que estar no seguinte, isso aqui tem que ser fácil, o meu trabalho tem que tem que ser leve e ó, tem que correr. Mesmo você tendo uma máquina muito boa, você tem que ter um arquivo fácil de trabalhar, para que o seu trabalho seja mais dinâmico e para que você invista seu tempo naquilo que realmente importa, que é na qualidade, na beleza dos detalhes da sua arte, né, no capricho do negócio, tá bom? Então,
Fica atento com isso. E agora a gente vai fazer um exercício, vou montar uma estampa, faz tempo que a gente não monta uma estampinha juntos, com elementos de uma outra estampinha, de um outro desenho que eu já fiz aqui. Há um tempinho, vou deixar aqui também para você dar uma olhadinha como é que foi criada essa arte, tá? Então bora montar essa estampa que eu tenho certeza que vai ficar lindona. Então bora lá, vamos criar nossa estampa. Tô aqui com o Photoshop aberto, então bora criar um arquivo do zero, né? Vou criar um arquivo novo. O tamanho desse arquivo não importa para mim. Eu gosto de trabalhar em centímetros, vou deixar 20 por 20. Esse tamanho aqui me vem na cabeça agora. Por quê? Porque depois eu altero para o tamanho que eu precisar, tá? Resolução, isso sim é importante, 300 pixels eu vou deixar, tá? RGB, fundinho vou deixar branco aqui, mas também não importa, porque depois eu altero. Sempre trabalho com RGB 98, por que RGB 98, Candice? Porque geralmente as máquinas, tá? Se a gente for pensar em estamparia digital, elas leem o RGB 98, então não adianta você ter uma outra configuração aqui que as máquinas não vão ler a quantidade de cor que esse RGB vai poder lhe proporcionar. Esse aqui é garantido, você deixa as cores que você faz na sua estampa mais próximas do real que vai acontecer depois, tá bom? Então, beleza, criei um novo aqui. Isso aqui é hábito, tá? Mania minha. Eu gosto de trabalhar com um solid color no fundo, né? Eu quebro o meu background, jogo ele fora. Por quê? Porque na hora que eu quero aumentar ou diminuir aqui meu canvas, né? É fácil. Eu cliquei no C, eu só aumento ou diminuo nas alças e o fundo acompanha. Quando a gente está trabalhando com o background, você tem que ficar pintando o fundo, porque senão você vai ver esse fundo quadriculado que aparece no Photoshop, que eu não gosto de trabalhar com ele, me deixa um pouco maluquinha, tá? Então eu sempre trabalho com o solid color. Sem contar que se você estiver trabalhando com um background fechado e você precisar trabalhar nos canais, tem algumas coisas que não funcionam, tá? Algumas ferramentas, enfim, que você vai ter problema aqui nas camadas também. Algumas ferramentas não vão funcionar com o background fechado, né? O plano de fundo. Já, ó, peguei essa minha foto aqui, simplesmente bati foto com o celular, hein? Nem escaneei, tá? O meu scanner, ele é muito antigo mesmo, tanto é que para essa minha versão aqui, né, de sistema operacional do Mac, eu nem tenho como fazer ele rodar aqui. Então, quando eu quero escanear alguma coisa, eu tenho que ligar meu computador antigo, que aí, né, o sisteminha ali conversa, eu consigo escanear. E eu pensei, não, né, que preguicinha, vou bater uma foto. Se você não tem scanner, for fazer uma estampa, uma ilustração para criar um pôster, enfim, qualquer produto, qualquer coisa, lembra de ir num lugar bem iluminado para você poder tirar uma boa foto. E quanto melhor essa foto, menos sujeira você vai ter, né? Menos escura vão estar essas cores. Mas você sempre pode tratar as cores da sua foto e resolver, né? Mas quanto menos trabalho, melhor. Tá, ó, foto excelente. Sai todas as nervurinhas, né, do meu papel. Primeiro passo, vou tratar essa imagem. Vou aqui no Camera Raw. Sua versão do Photoshop for mais antiga, algumas coisinhas podem estar diferentes, no lugar diferente, a ferramenta um pouco diferente, mas vai fuçando que você vai conseguir achar o caminho. Nos meus vídeos mais antigos de exercício, você já vai ver tudo isso daqui com uma cara diferente em outras versões do Photoshop. Essa aqui, como eu já comentei, é a beta. Um beta aí do Photoshop que eu precisei. Aqui eu só dei uma suavizada ali, né, no pixel. Vamos ver, a foto já tá com uma cor bem saturada, bem forte, então eu não tenho muito o que fazer aqui nessas cores. Para mim já tá bem ok. Tô só
deixando mais vibrante ainda essas cores. Vou limpar, vou com a pen, tá? Vou contornar aqui, deixar lisinho ao redor. Poderia limpar com a varinha, só que tá com tanto craqueladinho ao redor aqui que eu não quero. Eu quero deixar lisinho. Gosto pessoal. Então eu primeiro vou contornar aqui com a pen e depois vou destacar, né? Tirar essa minha imagem aqui desse fundo e trabalhar com os meus elementos. Essa sombra que eu criei, eu não vou trabalhar. E se eu quisesse um desenho todo, inclusive com o fundo, com textura de papel, o que eu faço é aplicar essa textura depois. Eu crio um fundo com textura, ou aplico por cima, ou aplico por baixo, mas eu crio a textura depois, né? Caso eu queira tudo com textura. Command Enter, Shift Command I, inverti a seleção, deletei o fundo, tá aqui meu elemento. Eu não me preocupo com o tamanho do raporte primeiro. Com o que eu me preocupo primeiro? Com o tamanho que eu quero esse elemento. Isso é o que importa. Independente de ser digital ou de ser cilindro, a única coisa que importa é o tamanho do seu elemento. Depois você trabalha as outras medidas, ok? Então, o seu cliente te passou o tamanho ou você está criando livre como eu aqui, né? Então eu vou definir o primeiro tamanho, o resto é consequência. Você não faz ao contrário, primeiro define o tamanho que você vai usar. Se é digital, você tá livre. Essa aqui eu vou montar uma estampa digital, tô livre para deixar o raporte do tamanho que eu quiser. É cilindro, você tem 64 centímetros na altura onde você tá amarrado, tem que depois no final fechar 64. Mas qual que é o tamanho do raporte? Não sei, defino depois. Lembrando que no cilindro, largura não precisa ter a mesma medida da altura. Esse raporte pode ser livre na largura, tá bom? Não sofra à toa. Eu vou deixar esses elementos aqui, né? O círculo em si ali, imaginando que isso é um círculo, com 5 centímetros, um tamanho mediano. Preciso diminuir um pouquinho. Uma maxi também ia ficar lindo, né? Enorme isso aqui. Mas vou lá, vou fazer um padrãozinho. E aí, o que eu vou fazer também, né? Vou pegar vou criar mais um elemento aqui pra mim. Eu vou separar. Criar mais um não, né? Criar mais dois. Vou separar. Command Shift J, que é pra já separar e criar dois. Quando eu falo Command e você tá no Windows, é Ctrl, tá? Bom, então tem eles aqui separados. Vamos nomear. Command 1, Command 2, Command 3. Quanto mais organizado o seu arquivo, melhor para você, para o seu cliente, para todo mundo. Esse aqui, ok. Esse aqui eu vou completar. Criar uma seleção aqui. Shift F5. Vamos ver se ele preenche aqui para mim. Aham. Photoshop, né? Tá aí para fazer a magia acontecer.
Eu gosto muito de pôr uns detalhezinhos bem branquinhos. Vou fazer alguns detalhes aqui. Eu trabalho o tempo todo com atalhos, tá? Então, se você não trabalha com atalhos, você comece, porque isso faz uma diferença gigante, tá? Gigante no seu dia a dia. Pensa comigo, toda vez que você desloca o seu braço para buscar uma ferramenta, você vai somando esse tempo. Pode parecer uma bobeira agora, mas quando você está num grande volume de trabalhos, isso conta. Você soma esse tempo que você perde buscando as ferramentas nos caminhos, e isso lhe custa um tempo depois, te custa velocidade, sabe? Te custa um dinamismo. Então, quando você aprende a trabalhar com atalhos, você vai ficando mais dinâmico, tudo fica mais orgânico, tá? Então você tá com uma mão na mesinha, na pen, trabalhando, a outra mão tá no teclado, pegando as ferramentas que você precisa. Esse dinamismo faz a diferença, tá? Não se iluda achando que não, faz muita diferença. Então, sim, não precisa ser a pessoa mais louca do mundo nos atalhos, né? Existem vários que eu não uso. Aos pouquinhos, hoje, às vezes, conheço uns atalhos novos, alguém me fala, meu irmão me fala, algum aluno me fala, compartilha comigo algum atalho e eu vou gravando aos pouquinhos. Mas o basicão, as ferramentas básicas, eu já deixo elas todas, já tenho gravado desde o início, né, que eu comecei a trabalhar. Os atalhos já estão bem fortes na minha mente. Vai aos pouquinhos aí praticando os atalhos, que quando você... eu esqueço. Quando você perceber, já tá aí, ó, fera. Com vários atalhos. Quanto mais, melhor, né? Então, eu tenho meus elementos tratados, organizadinhos. Vou salvar aqui na mesa mesmo. Depois eu ponho na pasta certinho. Eu tenho tudo em pasta, tá? Tudo bonito, tudo certinho, tudo organizado, nada jogado, nada. Isso aqui é muito importante, você ter uma organização total no seu computador, tá? Total. Quando você tá começando, é dois, mas conforme você ganhar aí clientes, quantidades de arquivos, se você não começou organizado, isso vira uma loucura, tá? Então começa organizado, não importa que é 1, 2, 3, que seja uma referência 01, 02, 03, tá bom? E agora eu vou criar uma estampa aqui. Pensar numa cor de fundo feliz ou escura, que eu adoro. Só um offzinho, só para sair do brancão. Digital, não tenho preocupação de rapote nem para cima, nem para lateral. Tô livre, já defini o tamanho dos meus elementos. Daqui para frente é só montar. Vai ser uma estampa sem pé, então eu não tenho sentido. A minha estampa não tem sentido, ela tá virada, os meus elementos estão virados para todos os lados.
fazer já o meu primeiro corte aqui do raporte. Eu já vou unir, tá? Vou deixar numa camada só, para ficar mais fácil, mais rápido o meu trabalho. E, claro, mais leve também, né? Mas vale você pensar o seguinte: se você tiver que fazer grandes alterações, e se você tiver que tirar algum elemento, né? Então, de repente, um arquivo aí você pode deixar ele um pouco mais aberto, só que sempre tenha consciência que quanto mais camadas, mais pesado o seu arquivo, quanto menos, mais leve, tá? E dependendo da situação, o que eu faço? Eu deixo meu arquivo numa camada só, assim ele fica bem leve. Se eu preciso de alguma alteração, eu tenho meus arquivos originais. Para mim, compensa mais, dependendo da alteração, eu criar um novo raporte, porque se o cliente não gostar disso daqui, eu vou ter que criar, tipo, ele não gostou dessa distribuição, vou ter que criar um novo raporte, então eu já deixo um arquivo leve, pego do original. Vou dizer, ele não gostou dessa coloração, eu vou mudar a minha coloração nos arquivos originais, talvez seja mais fácil do que mudar tudo, dependendo da situação. Eu pego uma ferramenta de coloração e faço a coloração numa tacada só, também vai ser mais rápido com ele fechado. Enfim, para mim é mais fácil trabalhar com o meu arquivo fechado quando é uma estampa simples como essa. Dependendo da situação, eu vou criando grupos, fecho os elementos iguais, fecho, né, essas camadas de uma maneira onde seja fácil selecionar esses elementos caso eu precise. Então, cada caso um caso, mas uma estampa simples como essa, né, com um elemento tão parecido, tão parecido com o outro, eu já trabalho com essa camada aqui, ó, fechada. Criei um raporte comum, simples. Vou duplicar ele aqui só para ver se tem alguma marcação que me incomode ou se tá ok. Posso criar uma sementinha. Criei aqui, ó, uma sementinha, será? E agora, o que eu faço? Eu organizo meu arquivo, os meus elementos originais. Eu guardo bonitinho, escondo e deixo apenas o raporte. Opa, não propor, vamos lá. Deixo apenas o raporte certinho aqui no arquivo, porque tudo que você deixa sobrando pesa nesse arquivo, tá? Ele vai ir pesando. Se for necessário, tem arquivo sim que eu deixo um espaço na lateral, deixo meus arquivos, meus elementos organizados, aí salvo um outro arquivo sem nada, enfim. Seguinte, pro meu cliente, geralmente eu mando assim, tá? A arte, a layer da arte e a layer do fundo separado. Não mando a minha pasta de elementos, eu salvo um arquivo para ele sem isso, tá? Eu facilito a vida dele aqui. Se ele quiser, se ele precisar de fazer ajustes de cores lá na estamparia, o arte finalista que pegar esse arquivo vai ser muito mais fácil para ele, muito mais rápido fazer um ajuste de cor
numa imagem separada do fundo, do que ele ter que selecionar todo esse fundo aqui e ter que fazer, enfim, um trabalho aí de seleção, enfim, vai dar uma trabalheira para ele, e eu não faço essa complicação. Porque, Candice, mas esse cliente pode pegar esses elementos e criar uma outra estampa. Se você não quer que seu cliente faça isso, tá? Você já faz um combinado com ele, avisando ele que ele não pode utilizar seus elementos para criar novas estampas. Vou colocar aqui também, um linkzinho de um vídeo que eu conversei com a Paty do Estúdio Pepper sobre isso. E a Paty, ela assim, é uma artista incrível, uma profissional super organizadinha, e ela tem N combinados com os clientes dela que eles não podem fazer X, Y, Z com a arte dela. Então, tudo que é combinado antes não tem problema. Então, se para você é um problema e você não quer que seu cliente faça novas artes dessa sua arte, conversa com ele, vê esse vídeo, você vai ver todas as instruções ali, né, que a Paty dá, o que ela faz de combinado. Mas, assim, se o cliente for pilantra, se ele quiser, enfim, ele vai dar um jeito, ele vai roubar a tua arte. Se o cara quiser, ele vai fazer isso. É só ele ter alguém que faça isso para ele, tá? Essa é a verdade. Então eu acredito muito na educação, sabe? Em compartilhar informação, em você se posicionar como artista para o cara entender o valor da sua arte, ele ter uma conexão com você além, entender o tipo de cliente que você trabalha, porque tem aquele cliente de volume, né? Que ele quer arte, não é que ele quer, ele precisa de arte em grandes quantidades, com baixo custo, ele não está preocupado de onde veio esse elemento. Então, se você trabalhar com uma imagem de banco de imagens, beleza para ele. Então, às vezes nem compensa você desenhar. Você vai lá, pega uma imagem, né, compra uma imagem de banco de imagens. Então, não existe certo, não existe errado. Existem vários tipos de clientes e você entender o que faz sentido para você, tá bom? Entender qual que é o cliente que você gostaria de trabalhar, de que maneira. E se você quer trabalhar com clientes que são mais exigentes, que querem uma arte original, que querem trabalhar com você pelo seu trabalho, pela sua arte autoral, então você tem que se posicionar no mercado como tal, divulgar o seu trabalho, né? Educar a galera, conversar mesmo sobre isso, sobre essa situação da cópia, conversar com outros profissionais, tá? Tanto designers como clientes. Tipo, isso é um trabalho de formiguinha, de educação, para que eles entendam que é a sua arte, que não pode sair pegando, entendeu? Não pode sair pegando um trabalho seu e distribuindo por aí, tá? Então, pra gente resolver isso, um dia esse problema de cópias, só com muita educação, tá? Com muita educação e não se iludir, sim existe, sim fazem, sim é prática do mercado, e quanto mais o cliente precisa de volume, menos ele se importa de onde vem, mas já existem muitos casos de artistas processando, galera, hoje os magazines cuidam muito, tá? Muito da procedência, de onde é que vem esse desenho, porque já aconteceu várias vezes, vários casos de o magazine ter que arrancar uma coleção toda lá dos produtos, ter que arrancar tudo, porque o artista simplesmente fala: ô amigo, ou você me paga isso daí, ou você tira, né, da loja. Claro que não é simples assim, claro que existe um processo, claro que a gente se incomoda, mas todo mundo está tomando cada vez mais cuidado. E é esse compartilhar informação que vai fazer a diferença. Pensando em tudo isso, pensando então na facilidade do meu cliente, para que ele não tenha problemas lá na frente, já que quem vai conseguir realmente controlar a cor que vai acontecer na estampa é quem estampa, é lá na estamparia, lá no final, lá na boca da máquina, é o arte finalista. Eu entrego para ele um arquivo fácil para ele trabalhar. Nesse caso dessa arte, eu entregaria assim, 2 camadas. Se fosse um arquivo com outros elementos diferentes, com outras cores aqui também, né? Eu
Poderia entregar até um pouquinho mais aberto, tá? Mas no mínimo isso daqui vai para ele, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Voltando ao assunto do computador, o bichinho só tá indo, sem problema nenhum. Tô aqui, ó, feliz, alegre, contente na magia, tocando o meu trabalho. E as diferenças que eu tô sentindo são as diferenças que eu sempre sinto quando eu troco de sistema operacional, quando o Photoshop atualiza, sabe? Quando eu mudo alguma coisa, tipo, eu sou bem formiguinha, sabe? Já tô acostumada ali naquele caminho, aí quando muda alguma coisa eu fico um pouquinho perdida, mas já vou me habituar e só vai, e só toca, né? Quanto mais você fica com a ferramenta, quanto mais você trabalha, mais fácil tudo é. Espero que você tenha gostado do nosso exercício e manda pra mim que eu vou adorar ver como que ficou a sua estampa. Agora curte esse vídeo para eu saber que você gostou e aí eu crio mais vídeos assim. Comenta e me fala aqui se foi útil, se foi divertido, se você gostou do exercício. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal, assim você me ajuda a continuar compartilhando conhecimento do mundo das artes e da estamparia. E ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado das novidades que rolarem por aqui. E me segue no Instagram, @CândiceGalharini. Lá eu compartilho muito mais dicas, meus desenhos, compartilho meu dia a dia também. E você pode me enviar suas práticas ou insights que está tendo com esse conteúdo aqui. Vai lá, @CândiceGalharini. Eu vou adorar compartilhar a sua arte. Até a próxima e boa prática!